Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula do Conquistando o Enem. A nossa aula 8, a gente vai ver proporção. Proporção é uma matéria que é aprendida lá entre o 7º e 8º ano do Ensino Fundamental 2. Mas é bom a gente revisar porque muitas questões do Enem aparece essa parte de proporção. Mas vamos lá. O que é uma proporção? Então, a proporção é definida como a igualdade entre duas razões. E caso essa igualdade seja verdadeira, a gente diz que essas razões são proporcionais, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. A gente pode representar uma proporção dessa maneira, ó. A sobre B igual a C sobre D. Então, o que eu tenho aqui no primeiro membro? Eu tenho uma razão. Aqui eu tenho a igualdade. E aqui eu tenho a outra razão. Então, conforme a gente definiu, é uma igualdade entre duas razões. Tá bom? Tá, e como que a gente estabelece a continha para resolver uma proporção? É simples, a gente vai fazer a famosa multiplicação em cruz. Então, o de cima aqui vezes o de baixo daqui. Então, A vezes D, isso é igual ao de baixo daqui com o de cima daqui, B vezes C. Então, é assim que a gente estabelece a nossa razão, tá bom? Ótimo. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como que a gente calcularia isso. Então, vamos supor que a gente tenha essa seguinte proporção. X sobre 3 igual a 4 sobre 6. Então, vamos lá. O de cima com o de baixo, o x com o 6, isso vai dar 6x. É igual o de baixo aqui com o de cima, 3 vezes 4. Então, vai ficar 6x igual a 12, o x é igual a 12 sobre 6, que simplificando, o x vai dar 2, tá? Então, é desse jeito que a gente faz a proporção, tá bom? Então, ela vai ajudar bastante em muitos casos. Então, por exemplo, quando a gente for ver semelhanças de triângulos, teorema de Tales, tá? Isso também aparece, então é importante saber essa proporção. E como que eu sei que dois conjuntos de dados são proporcionais? Então, vamos lá. Então, olha só. Exemplo 1. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Então, como ele me deu 4 números, eu faço a razão entre os dois primeiros e a razão entre os dois últimos. Então, vamos lá. 15 sobre 30 tem que ser igual a 45 sobre 90. Dá para a gente fazer a multiplicação em cruz. Então, de cima com o de baixo, 15 vezes 90 é igual ao de baixo com o de cima, 30 vezes 45. Tá? Fazendo a continha aqui, ó, 15 vezes 90, deixa o zero de lado, 9 vezes 5 dá 45, vão 4, 9 vezes 1 dá 9, com 4 dá 13. Então, aqui dá 1.350. Aí, vamos fazer aqui, 45 vezes 30, o zero deixa de fora, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 4, 12, com 1, 13, 1.350. Então, do jeito que está aparecendo aqui, 15, 30, 45 e 60, a gente pode dizer sim que eles são números proporcionais. Então, agora, na proporção, a gente vai resolver mais alguns exercícios. E depois a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Exemplo 2 aqui, ó. Sabe-se que os números 2, 4, x e 32 são proporcionais. Determine o valor de x. Então, vamos usar 2 sobre 4 igual a x sobre 32. Então, o de cima multiplica com o de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 32 é igual o de baixo vezes o de cima, 4 vezes x.
2 vezes 32 dá 64. 4 vezes x dá 4x. Como o 4 está multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo. Então, 64 sobre 4 igual a x. Ou seja, 16 igual a x. Achei o meu valor do x, tá bom? Então, aqui ele já falou que são proporcionais, é só aplicar a regrinha da proporção. Tudo bem? Bem tranquilo esse começo, certo? Agora, vamos ver as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Bom, gente, primeiro a gente tem que saber o que é uma grandeza. Grandeza é tudo o que pode ser medido, é tudo que pode ser mensurado, tá? Então, quais são os exemplos de grandeza que a gente tem? Por exemplo, tempo. O tempo pode ser medido. Massa pode ser medido. Volume. Por exemplo, quantidade de carro. Então, quantidade de carros. Essas coisas todas que podem ser medidas, a gente consegue quantificar, isso aí é o que a gente chama de grandeza, tá? E dentre as grandezas, a gente tem dois tipos, as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. A gente pode falar que duas grandezas elas são diretamente proporcionais se a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho essas duas grandezas aqui, massa e peso. Eu quero saber se a massa aqui é diretamente proporcional ao peso. Como eu posso verificar isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso fazer a razão entre o peso e a massa, tá? Então, vamos fazer as razões entre peso e massa. Então, vai ficar como? 300 sobre 30. Então, vamos lá. 300 sobre 30. Vamos fazer 600 sobre 60. 600 sobre 60. E vamos fazer 800 sobre 80. 800 sobre 80. Então, quando a gente verificar aqui, ó, se a gente fizer a divisão, isso dá 10, isso aqui dá 10 e isso aqui dá 10. O resultado deu o mesmo quando a gente estabeleceu as frações, ou melhor, as razões entre as grandezas. Esse valor que deu o mesmo é chamado de fator de proporcionalidade. O fator de proporcionalidade ele vai indicar para a gente o quanto que a gente tem que multiplicar ou dividir para sair de um conjunto e chegar no outro, tá? De uma grandeza e chegar na outra. Então, por exemplo, massa é 30. Para chegar no 300, que é o peso, a gente multiplica por 10. E olha só, o fator de proporcionalidade é 10. De 60 para chegar no 600, a gente também multiplica por 10. Olha aqui, bateu, né? E de 80 para chegar no 800, a gente também multiplica por 10. E olha de novo o fator aqui, tá bom? Então, as grandezas são diretamente proporcionais quando a gente faz a razão e a gente verifica que isso se mantém, tá bom? Então, vamos agora para as grandezas inversamente proporcionais. Diferentemente da grandeza diretamente proporcional, a inversamente proporcional, a gente não vai fazer a divisão, tá? A gente vai fazer a multiplicação. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos lá. Vamos verificar se essas grandezas são inversamente proporcionais. Como eu falei, a gente vai fazer a multiplicação ao invés da divisão. Então, vamos lá. Eu tenho que, quando a velocidade é 50, o tempo é 2. Então, vou fazer 50 vezes 2. Quando a velocidade é 100, o tempo é 1. Então, vou fazer 100 vezes 1. Então, fazendo a continha aqui dá 100, fazendo a continha aqui dá 100. Olha lá, bateu. Então, esse carinha aqui, o 100, é o chamado fator de proporcionalidade. Ele vai nos possibilitar calcular também
outros dados caso eu já saiba que as minhas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, tá bom? Então, vamos ver os seguintes exemplos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu dê essas duas sucessões de números e eu falo que essas grandezas são diretamente proporcionais. E eu quero saber o x. Como eu vou fazer? Eu vou fazer 12 sobre 3, tem que ser igual a 16 sobre 4, que tem que ser igual a x sobre 5. Quando a gente faz essa continha, 12 sobre 3, isso dá 4. 16 sobre 4 dá 4 também. Então, para isso ser diretamente proporcional, o x sobre 5 também tem que dar 4. Então, vamos fazer essa continha. X sobre 5 tem que dar 4, porque o 4 é o fator de proporcionalidade. Coloco 1 aqui no denominador e multiplico em cruz. Então, vai dar que o x é 20. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, basta fazer uma dividido pela outra. E aí eu consigo descobrir quem eu quero, tá bom? As grandezas diretamente proporcionais, elas também têm uma dica, né? Para a gente verificar, além da continha. 3, 12, 4, 16. Ou seja, uma está subindo, a outra está subindo também, tá bom? Então, está resolvida essa parte de diretamente proporcional. Vamos a mais um exemplo de inversamente proporcional. Então, vamos lá. Eu tenho essas duas sucessões de números aí. 100, 50, 25 e 1, x e y. E eu já falo para vocês que isso é inversamente proporcional. Como que a gente vai estabelecer, então, a relação para a gente achar x e y? Simples. Eu vou fazer 100 vezes 1 igual a 50 vezes x, que é igual a 25 vezes y. Como esse aqui dá o resultado, já 100, que é o fator de proporcionalidade, aí eu igualo. Faço 50 vezes x é igual a 100. O x vai dar 100 dividido por 50, o x dá 2. Olha lá, já achamos o x. Como eu vou achar o y? Mesmo procedimento. 25y igual a 100. O y vai dar 100 sobre 25, o nosso querido y vai dar 4. Então, descobrimos aí o x e o y usando diretamente e inversamente, tá bom? Nesse caso, inversamente. Então, isso cai no Enem? Isso aparece no Enem? Então, vamos lá. Vamos a alguns exercícios que apareceram no Enem. Bom, gente, olha esse exercício do Enem. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização por companhias de tráfego aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Então, aqui tem as dimensões do avião. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa aeronave ou que essa folha deverá ter? Tá, então vamos lá. Ele já deu aqui, gente, que a proporção é de 1 para 150. Então, 1 centímetro na folha de papel equivale a 150 centímetros na vida real. Então, eu vou colocar aqui o que vai no papel e aqui eu vou colocar o comprimento do avião, 36. E aí eu vou multiplicar em cruz aqui, 150x igual a 36. O x vai dar 36 dividido por 150, tá? Fazendo essa continha aí, 36 dividido por 150, isso vai dar 0,24 metros. Em centímetros, 24 centímetros. Ótimo. Vamos fazer da largura também. Então, a proporção é 1 sobre 150. Vou pôr y sobre 28,5. Multiplicando em cruz aqui, 150y igual a 28,5. Então, o y é 28,5 dividido por 150, tá? 28,5 dividido por 150
isso vai dar 0,19 metros, que são 19 centímetros. Então, o comprimento aqui do aviãozinho, tá? Eu vou desenhar o aviãozinho. O comprimento dele tem que ser de 24 centímetros. E a largura, ele falou, a gente calculou, melhor dizendo, 19 centímetros. Só que ele quer construir isso, esse desenho, numa folha que a margem tenha 1 centímetro em relação às bordas. Então, eu vou pôr 1 centímetro de cada lado, tanto no comprimento quanto na largura, tá? Então, o meu comprimento vão ser 26 centímetros e a minha largura 21 centímetros. 21 e 26 a gente vê aqui, ó, na alternativa D, tá bom? Então, um exercício aí envolvendo proporção que apareceu no Enem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado de toda essa explicação dessa aula, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo de física, matemática e esses vídeos aí de revisão para o vestibular e Enem, você vai receber. Muito obrigado e até a próxima. Não esquece de acessar o link que tem na descrição do vídeo para a nossa página, onde tem material para você poder estudar também. Muito obrigado e até a próxima.